Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Nossa videoaula de hoje é para estar falando da lei dos senos, ok? Então bora estudar, meus amigos. Pessoal, não vamos esquecer que as nossas videoaulas estão embasadas no nosso livro didático, hein? O livro Matemática, Ciência e Aplicações da editora Saraiva, a 9ª edição desse livro. E lá na página 34 do livro, você vai encontrar esse probleminha aqui, ó. Deseja-se determinar a distância entre A e B, olha aqui o edifício A, olha aqui o edifício B, mas a medição direta é difícil, pois há uma região alagadiça entre esses pontos. Está vendo a região alagadiça ali? Impedindo o trânsito aqui para a gente medir essa distância. E é aqui que aparece a lei dos senos, né? É uma lei aplicada em triângulos quaisquer, né? Qualquer formato de triângulo aí. O que a lei dos senos, lá na página 34, diz para a gente, pessoal? Está lá o teorema. Pode pegar um retângulo azul, está destacado lá para vocês, dizendo que as medidas dos lados de um triângulo, como assim, né? As medidas dos lados, olha aqui, essa medida A, essa medida B, essa medida C, elas são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. O que é isso que você está falando, professor? Se eu pegar aqui, galera, olha só, essa medida A e dividir pelo seno do ângulo A, mas que ângulo A? Eu não estou vendo o ângulo. Não está vendo aqui, mas nos problemas os ângulos aparecem lá, as medidas deles, certo? Então, se eu pegar a medida do lado aqui, que a gente está chamando de A, e dividir pelo seno do ângulo A, vai dar o mesmo resultado que pegar o B dividido pelo seno de B. C dividido pelo seno de C. Isso aí tudo resulta no mesmo valor. É isso aqui que é a lei dos senos, ó. Se a gente pegar aí a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado, a gente sempre encontra uma mesma constante de proporcionalidade. E mais um detalhe, se a gente tiver aí uma circunferência circunscrita a esse triângulo, como a gente está vendo aqui, ó, essa circunscrição, esse resultado aqui vai ser exatamente o dobro do raio dessa circunferência. Vai ser o diâmetro dessa circunferência, beleza? Então é isso que é a lei dos senos. Inclusive a gente tem a demonstração dessa lei lá na página 34 e 35 do nosso livro didático. Dá uma olhadinha lá. Bom, então vamos aplicar essa lei dos senos aqui, né? Nesse nosso problema. Como é que a gente faz então para descobrir a tal da distância entre o ponto A e o ponto B? A distância entre o edifício A e o edifício B. Só que aqui de cara a gente está vendo um probleminha, hein? Cadê o ângulo B aqui, ó? Porque quando eu for montar a razão 600 sobre o seno de quem, né? Qual medida? Será que está difícil de encontrar essa medida ali? Este ângulo B, que o exercício não trouxe a medida, será que tem como encontrar? Alguém lembra aí? Lembrem-se que num triângulo, a soma dos três ângulos, né? 38, mais o 65, mais esse ângulo aqui, tem que resultar em 180. E aí, se a gente pegar 180 graus, menos 38, menos 65, a gente vai ver que este ângulo aqui, na verdade, é o ângulo de 77 graus. Beleza? 77 mais 38 mais 65, pode fazer aí que você vai ver que vai dar 180 graus. Bom, então ficou fácil. Agora é só vir aqui e aplicar na lei dos senos, então, hein? Olha lá, eu vou ter que o D, deixa eu pegar o apontador aqui, eu tenho que o D está para o seno de 65, assim como o 600 está para o seno de 77. Opa, seno de 65, seno de 77, parece que a gente tem uma tabela no final do livro que nos ajuda a encontrar esses valores, hein? Quem se esqueceu aí da tabela trigonométrica, vamos relembrar aí, ó. Lá na página 276 do nosso livro didático, a gente tem lá o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 1 grau até 89. Então, está aqui o 65 para a gente poder substituir o valor do seno dele, que é esse valor aqui, não é isso?
e também o 77, cujo seno também está aqui destacado. O cosseno e a tangente nem interessa aqui para esse problema. Na verdade, a gente só está preocupado mesmo com o seno. Bom, agora é só substituir, galera, não tem erro, olha aí. Tiro o seno de 65, coloco o valor que a tabela nos deu, tiro o seno de 77, coloco o valor que a tabela nos deu, multiplica cruzado e chego finalmente aí na distância. A distância D, que estava problemática por conta da região alagadiça lá, ó, ela vale exatamente aí 558 metros, exatamente não, né? Aproximadamente. Na hora que a gente faz essas multiplicações e divisões aqui, claro que dá um resultado aí que a gente pode estar arredondando, beleza? Tá aí a lei dos senos nos ajudando a descobrir medidas dos lados de um triângulo qualquer. Não é difícil não, é bem tranquila a lei dos senos. Bom, vamos agora com esse problema aqui da página 35, para frisar aí melhor essa lei dos senos. Fala que no triângulo ABC ao lado, esse triângulo ABC, né, os vértices ABC, os ângulos A ângulo, B ângulo e C ângulo. No triângulo ABC ao lado, determine as medidas do lado AB, que é esse lado aqui, e do raio da circunferência. Olha o raio da circunferência aqui, beleza? Então, para a solução deste problema, né, vamos usar a lei dos senos. Se eu estou querendo descobrir aqui a medida do lado AB, então eu já começo por ele aqui, ó. Eu posso dizer que o lado AB está para o seno do... Ixi, aqui é o problema, hein? Cadê o ângulo C? A gente não tem a medida do ângulo C. Mas é fácil demais encontrar se a gente lembrar que a soma dos ângulos internos é 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então 105 mais 45 dá 150. Ali aquele ângulo, então, obrigatoriamente tem que ser um ângulo de 30 graus, ok? Esse ângulo C aqui é o ângulo de 30 graus. Vamos ter aqui, então, que o AB está para o seno de 30 graus, assim como, vamos pegar essa outra medida aqui, ó, a medida BC, tem o valor dela, né? Pegar a medida do AC está complicado, não tem valor nenhum lá, então vamos para o BC. O BC está para o seno de 45, né? É isso que a gente tem, então. Este lado AB está para o seno de C e o lado BC está para o seno de A. A gente montaria assim, então, pela lei dos senos. Seno de A, seno de 45. Seno de C, seno de 30 graus, esse valor aqui. E aí, hein? Onde que a gente encontra valor de seno de ângulo? Estão lembrados como é que a gente encontra esses valores? Tabela, né? No caso aqui a gente pode usar até a tabela dos ângulos notáveis aí, ó. Famosinha tabela dos ângulos notáveis. A gente vai olhar só para a linha do seno aqui, ó. Eu estou precisando do seno de 45 e estou precisando do seno de 30 para substituir ali agora, beleza? Tá lá, ó. Substituir na minha equação. Agora é só resolver essa equaçãozinha aí, tranquilo demais. O que a gente pode fazer aqui, hein? Olha só esses dois denominadores aqui, fracionários. A gente pode vir cá e cancelar 2 daqui e daqui. O que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Então, tá ok. Raiz de 128 sobre raiz de 2. Bom, a gente pode fazer aqui raiz de 128 sobre 2, né? Seria raiz de 64. Ao invés de colocar raiz de 128 sobre raiz de 2, a gente pode transformar nessa fração dentro do radical. E 128 por 2 é a raiz de 64. Ficaria assim, então, né? O AB sobre 1 dá AB. E raiz de 128 sobre raiz de 2 deu a raiz de 64. Que, finalmente, então, a gente chega na resposta. Encontramos a medida do lado AB. Só que o exercício pede também o raio da circunferência, né? Estão lembrados lá da lei dos senos, que fala que a constante de proporcionalidade aqui é exatamente o dobro do raio, ou seja, é o diâmetro da circunferência. Então eu posso usar essa relação aí, hein? Posso pegar BC com 2 R's, apaguei aqui sem querer, vamos devolver o 2R,
Posso pegar o BC sobre seno de A com 2R, ou posso pegar o AB sobre o seno de C com 2R. Qualquer um aí vai me dar a resposta. Vamos lá, vamos pegar o AB mesmo aí com o seno de C, que já está aqui juntinho, beleza? Vou trabalhar essa equaçãozinha lá, ó. O AB a gente acabou de descobrir, tá aqui. Concordam? O AB é o 8. Então a gente pode tirar esse AB aqui e colocar 8. Seno de C, a gente também já substituiu agora, ó, o seno de C, o seno de 30 graus, quanto que é? Meio. Então substituindo lá, né, a gente pode montar dessa maneira aqui, 2R é igual a 8 sobre meio. 8 dividido por meio. Alguém lembra como é que faz isso? Conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, né? Essa divisão aqui que eu estou fazendo, hein? 8 dividido por meio. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então isso aqui vai dar 16, né? 2R é igual a 16. Pega esse 2 que está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Eu vou chegar que o R é igual a 8. Olha o raio da nossa circunferência aí descoberto. Que beleza! Tranquilo, né? Muito fácil este probleminha aí, envolvendo a lei do seno. Devolvendo aqui a medida do ângulo. É isso aí, galera. Exercício da página 35, dá uma olhadinha lá. E vamos aqui então fechar com essa questão do Enem. Enem de 2017. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Está lá a tampa de panela lá embaixo, né, o desenho da tampa de panela. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, esse instrumento, né, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Olha aqui, vamos destacar aqui que o comprimento das hastes é de 10 centímetros. Também dispõe de um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Está aqui, né, o eixo X e o eixo Y do plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por essas hastes fosse de 120 graus. Olha aqui o ângulo de 120 graus, né, formado pelas hastes do nosso compasso. Continuando, a ponta seca está representada pelo ponto C. Está ali realmente o ponto C na ponta seca. A ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Está aqui o grafite, ponta do grafite, está lá a cabeça do compasso. Então a figurinha está mais do que bem analisada aqui por enquanto. Continuando a leitura, após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção e, ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo que se encontra a medida do raio e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados aqui dessa tabela. Tem ali o tipo de material pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, são 5 tipos de materiais, e aqui é o intervalo de valores do raio. Para usar o material 1 aqui então, o raio tem que estar lá nesse intervalo, ó. Depois do 0 até o 5. Ou então, para usar o material 2, o raio tem que estar nesse intervalo. Depois do 5 até o 10. Né? 5 menor que R menor ou igual a 10 significa qualquer valor depois do 5 até chegar no 10. Beleza? E aqui eu tenho os outros intervalos aí até chegar no raio de 40 centímetros. Olha uma observação importante, pediu para considerar aqui 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3, e a gente chega no final aqui, que tipo de material será utilizado aí pelo setor de produção, né? Tá óbvio então que o que eu preciso aqui é descobrir quanto que é o valor do raio. O raio que no caso seria este segmento aqui, ó. Concordam? Estou buscando quanto que mede aquele segmento ali. Vamos inclusive colocar uma letra R aqui então, indicando que é essa incógnita que eu vou pesquisar. Pessoal, detalhe aqui, hein? Esse compasso, se a gente prestar atenção, ele está formando um triângulo isósceles, né? Por que, professor, que você está falando?
ele está formando um triângulo isósceles. Vou até destacar esses dois ângulos da base aqui do nosso triângulo isósceles. Ele é um triângulo isósceles porque falou lá em cima que as hastes medem 10 centímetros cada uma. Então vamos colocar 10 aqui, vamos colocar 10 aqui, ó. Beleza? É um triângulo isósceles, esses dois lados têm a mesma medida e os ângulos da base também vão ter a mesma medida, né? Espera aí, se tem que ter a mesma medida os ângulos da base e lá em cima já é 120, é só pensar 120 mais quais valores vai totalizar 180 graus aqui na soma dos ângulos internos. Será que é 120 mais 10 mais 10? Será que é 120 mais 20 mais 20? Tá fácil de encontrar a medida desses ângulos aqui, hein? Na verdade, então, é 120 mais 30 mais 30. 30 graus de cá e 30 graus de cá. Beleza? Já temos o nosso triângulo aí com um bocado de informações, ó. Já dá para calcular alguma coisinha aqui, hein? Se a gente usar a lei dos senos, a gente tem aqui que esse R, que é o que eu estou procurando, está para o seno de 120. Vamos escrever aqui. R está para o seno de 120. Assim como, bom, eu poderia pegar aqui, ó, essa medida desse lado, que é 10, né? Deixa eu apagar esse círculo aqui. Então, essa medida aqui, ó, 10 está para quem, hein? Está para o ângulo oposto ali, ó, para o seno de 30 graus. Então, eu colocaria que 10 está para o seno de 30 graus. Beleza, já tem uma equação na mão aqui para descobrir quem é o R. Essa é a nossa missão, descobrir quem é o R. Seno de... Vamos pensar no seno de 30. Como é que a gente faz para descobrir o seno de 30, hein? Tabela. Tabela dos ângulos notáveis lá me ajuda, ó. Você tem lá que o seno de 30 graus é meio. Então quer dizer que eu posso substituir isso daqui por meio, né? Vamos já colocar aqui então 10 sobre meio. Agora aqui a gente vai ter que tomar cuidado, galera, porque lá na tabela não tem seno de 120. E também não tem naquela tabela da página 276 do livro. Como é que eu faço para descobrir esse tal desse seno de 120 aqui, hein? Estão lembrados? Ciclo trigonométrico aqui ajuda a gente, ó. Seno de 120 é só pensar o seguinte, o 120 ele é simétrico do 60, beleza? E o seno é essa medida aqui, ó. Então eu sei que o seno de 120 é exatamente o mesmo valor do seno de 60. E o seno de 60 está ali, ó, na tabela de ângulos notáveis. Vou até escrever aqui embaixo, então, ó, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Vamos lá, então? Substitui aqui esse seno de 120 pelo seno de 60, que está lá, raiz de 3 sobre 2. Pronto, a nossa equação aqui já está ficando um pouquinho melhor. Acho que dá para cancelar aqui esse 2 com esse 2. Estou fazendo a mesma coisa dos dois lados da equação. Multiplica cruzado. O que eu vou ter aqui? Vamos lá, R vezes 1 vai dar R. 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. Como o exercício pediu para considerar a raiz de 3 valendo 1,7, então vou ter 10 vezes 1,7, que é 17, né? Opa! O raio que estávamos procurando vale 17. Ainda falta agora descobrir em qual intervalo esse raio está aqui, ó. Olhando aqui na tabela. E aí eu vou ver que o 17 está aqui, ó, nesse intervalo do material 4. Então tá lá a alternativa D. Beleza. Questão do Enem usando a lei dos senos aí. Maravilha. Bom, a gente encerra então a nossa videoaula por aqui. Falamos hoje da lei dos senos, né? Num triângulo qualquer, a gente tem aí essa relaçãozinha importante.
A está para o seno de A ângulo, assim como B está para o seno de B ângulo, assim como C está para o seno de C ângulo. E lembrando que se você tiver uma circunferência circunscrevendo esse triângulo, essas razões aí serão exatamente iguais ao diâmetro da circunferência. Lei dos senos, muito obrigado pela atenção, até a próxima, pessoal.